Shalom pessoal, shalom, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Eu sou o irmão Gil e nós vamos hoje falar um pouco mais sobre Novo Testamento, Velho Testamento, Jesus, luz, sol, lua. Uau galera, isso mesmo, nós vamos comentar um pouco desse assunto e vamos dar a resposta aqui para a nossa irmã Teresa Magalhães. Muito obrigado pela sua pergunta e a pergunta dela é muito importante. Ela diz: irmão Gil, Jesus é a luz do mundo? É aquela luz que ficou lá na criação do universo? O que aconteceu com essa luz? Por que nós não conseguimos enxergar essa luz? Muito obrigado, nossa irmã, por essa pergunta. E nós vamos analisar bem profundo nesse assunto. Vamos embora, vem comigo. Uhul, é nóis. Então vamos lá pessoal, vamos lá nessa aula de hoje. A luz do mundo, a luz da criação do universo, a primeira coisa a ser criada, né? Segundo muitos afirmam que a luz foi criada, a primeira coisa criada foi a luz. Bom, mas se você for estudar bem na Kabbalah, bem dentro mesmo do judaísmo, você vai ver que a luz não foi a primeira coisa a ser criada, ok? Mas enfim, vamos lá. A pergunta da nossa irmã Teresa é se Jesus realmente é a luz do mundo, se é essa luz que ficou oculta. Bom pessoal, nós temos o cristianismo, ok, de um lado, nós temos o judaísmo por outro. No cristianismo, Jesus é a luz do mundo e todo homem que nasce tem que passar por ela, ok? Isso dentro do cristianismo. E quando a pessoa morre, provavelmente ela volta por essa luz, ela passa por essa luz. Muitos casos disso é que a gente vai ver aí João dizer que Jesus é a luz do mundo, ok? Que está lá no princípio da criação, ok? E tudo foi criado por ele, através dele, né? Muitos dizem isso, até afirmam que o mundo todo foi criado por ele. Então aí a galera põe ele como um Deus, ok? Um Deus, só para afirmar que Jesus não afirma que ele é Deus, tá ok? Você nunca vai encontrar de Gênesis Apocalipse Jesus dizendo eu sou eu sou El. Então são nomes proibidos de falar. Então isso aqui para você entender que Jesus não pronuncia nenhuma dessas palavras dizendo referente a ele, dizendo que ele é Deus, tá ok? Beleza? Então no cristianismo muitos cristãos, tá? Desculpa dizer aqui, cristão que não estuda, que não pega muito bem, ele vai achar que Jesus realmente é Deus e que ele é a luz do mundo, essas coisas todas, tá? Então dentro do cristianismo Jesus é a luz, é a salvação, Jesus é o Senhor de todas as coisas, assim afirma os cristãos, ok? Mas dentro do judaísmo, dentro da Kabbalah, o que nós podemos tentar referir a essa mensagem que Jesus fala sobre a luz, que João fala que ele é a luz do mundo e tudo foi criado através dele. Bom galera, agora sim que vai entrar no livro mais profundo, que é o nosso estudo cabalista. Não sou cabalista, mas é sempre bom a gente estudar o Midrash, a Kabbalah, o Talmud, para dar uma boa explicação referente a isso. Vamos lá. Galera, antes da luz ser criada já existia, tá? Existia algo muito poderoso, muito mais forte do que a luz, que são a palavra, que são as letras judaicas. Então quando você for estudar aí teologia de verdade mesmo, você vai ver que antes de Deus dizer haja luz, já havia as letras judaicas, e essas letras é que vai começar a ser formada as coisas no universo, tá? Inclusive a luz. Se você for pegar a letra judaica e ver lá como se escreve luz, que é
Or, no judaísmo é O a palavra, né? Você vai ver lá que enquanto Deus não ajunta essas duas letras, não existe luz, tá ok? Outra coisa também que existe antes da criação da luz, já existia água, já existia porção seca, já existia a terra que estava por baixo da água, já existia o vento, que muito traduz como o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus pairava sobre a água. Olha só as coisas que existiam antes da luz ser criada, ok? Mas por que Deus então criou a luz? Bom, pessoal, Deus cria essa luz, já existia quando a Terra está sendo formada, né? A criação de Deus está, segundo muitos dizem, que há uma grande confusão nos elementos, fogo, água, terra, vento, essas coisas, há uma grande confusão, e Deus começa a dizer, espera aí, vocês não estão entendendo, então haja luz, então Deus começa a unir, né? Faz essa luz, e aí e a pergunta é, por que Deus criou essa luz? É que para que todas as outras coisas se orientassem, ok? Por exemplo, você pode estar numa escuridão qualquer, mas se você vê um ponto de luz, você se liga por essa luz, você se teleguia por esse ponto de luz que você está vendo lá no horizonte. Principalmente pessoas que estão no alto mar, né? Pessoas que estão no alto mar, dentro da floresta, não conseguem encontrar nenhuma luz, mas se ele encontra uma luz, ele se orienta por ela e segue ao caminho, ok? E aí é o caso que tudo foi criado através da luz, não que as coisas saíram da luz. Galera, as coisas não saíram da luz. Uma coisa muito legal que até alguns cabalistas dizem que tudo saiu da terra. Como assim tudo saiu da terra? A própria luz. A própria luz saiu de dentro desses 4 elementos dentro da terra, e ela se saiu e se separou do mundo que nós conhecemos hoje, e aí as coisas começam a ser criadas através dela. Por quê? Porque sim, Deus precisa, né? Deus precisa mostrar para a humanidade a diferença entre a luz e a escuridão, ok? E aí quando por um lado fazia luz, do outro lado da terra fazia escuridão, e aí Deus já começa a separar as coisas, luz e escuridão. Uma coisa muito legal também, a gente vai ver o quê? Que tudo que Deus vai criar vai precisar de luz, tudo. Uma coisa muito legal é que Deus, ele vai ocultar essa luz. Quando Deus disse, haja separação, haja um firmamento, é a hora que acontece a ocultação do universo, dessa luz. Ou seja, quando Deus criou o universo, essa massa negra, escura que você vê no espaço, que é chamado de universo, essa massa escura que todo mundo acha que quando Deus cria como é que fala? Deus cria o firmamento, as pessoas acham que Deus está criando o oxigênio, Deus está criando esse espaço entre a Terra e o espaço, né, que é chamado de oxigênio, camada de ozônio. Então as pessoas acham que Deus está criando isso, mas na verdade não. O que Deus está dizendo, haja firmamento, que é todas as coisas estão no escuro do espaço. Então o espaço é muito escuro, ok? É tão escuro que tem luz que nem chega aqui, ok? Então é nesse exato momento que quando Deus cria esse universo, essa massa escura, é que vai acabar a luz. A luz fica totalmente oculta. Então por que Deus ocultou a luz? Porque Deus teve que precisar criar o Sol e a Lua. Por causa disso. Então quando Deus faz essa escuridão, que é chamada de espaço, a luz divina ela é ocultada e abaixo existe escuridão total. Existe totalmente escuridão. E aí Deus começa a criar o Sol e a Lua.
Uma coisa muito legal é que o Sol e a Lua estavam em pontos diferentes, ou seja, se o Sol estava no leste, a Lua estava no oeste. E é uma coisa muito legal que não havia escuridão na Terra, não havia essa escuridão. Então Deus começa a criar toda essa luz para diminuir a quantidade de energia, a quantidade de força espiritual dentro da Terra, porque essas coisas não iam aguentar o calor dessa luz que Deus tinha criado no princípio, ok? Então Deus começa a criar o Sol e a Lua, dando ele diminuidade, né? Deixando assim o Sol um pouco mais distante, né? Distante, e a Lua um pouco mais perto. A Lua, ela perdeu o seu brilho por causa que ela foi ignorante. Ela pediu para Deus que ela brilhasse mais do que o Sol. E aí Deus disse: não, aqui não há lugar para egoísmo, ok? E assim o Sol ele vai ficar 400 vezes a distância entre a Terra da Lua, ok? E aí, para que o ser humano pudesse enxergar a Lua do mesmo tamanho do Sol, para que a Lua não fosse tão avergonhada, ok? Mas enfim, então por isso que quando fala assim que toda a luz, as coisas foram criadas através da luz, então estão aí a luz do dia e a luz da lua. Antigamente é que Deus começa a criar os seres vivos, né? Os animais, as árvores, todas essas coisas Deus começa a criar por causa que eles precisavam de uma luz mais fraca, ok? Outra explicação é que essa luz que foi ocultada, que somente os sábios, somente os mais elevados, que o irmão Gil não está nesse nível e nunca vai chegar nesse nível, conseguem enxergar essa luz, conseguem entrar nessa luz. E muitos dizem que lá nessa luz é uma coisa muito magnífica, já que não existe matéria. Você não consegue entrar na matéria, nessa luz. Ou seja, a luz, ela ultrapassa a matéria. Então a sua matéria fica invisível. Ela passa direto essa luz. É uma coisa fantástica. Então muitos que já estiveram nessa luz nos falam a respeito disso. Que lá é como a alma, a luz passava por dentro do nosso corpo. A luz passa por dentro do nosso corpo. A gente fica assim como se fosse quase invisível. Ok? Algum Talmud fala um pouco mais a respeito disso, ok? Então a luz foi ocultada porque Deus sabia que o homem iria pecar, e essa luz o homem não iria conseguir se segurar nessa luz. Nenhum ser vivo, nenhum animal, seja ele qual for, não iria conseguir suportar essa luz. Uma coisa muito legal é que quando Deus vai entregar a Torá lá no monte Har Sinai, o que acontece é que o povo judeu e todo mundo que estava ali vendo o próprio Deus no Har Sinai, eles morrem. Ou seja, não porque Deus mata eles, é porque essa luz atrai eles, chama todo aquele povo que estava ali. É uma coisa muito interessante que o Talmud conta isso, os Midrash nos conta isso, tá? E Deus vai entregar a Torá, o povo recebe a Torá, só que a alma do povo sai para encontrar Deus lá em cima, e Deus manda eles de volta através de um sereno, uma neblina que caía, ok? Então é por esse motivo que a luz foi ocultada, ok? Beleza? Mas enfim, no judaísmo você sabe muito bem que Jesus não é o Filho de Deus. Então não tem como a gente falar, os judeus acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Não, galera, tá? Os ortodoxos, Anaskesi, eles não aceitam Jesus como o Filho de Deus, como Jesus fosse essa luz do que foi ocultada, ok? E já no Novo Testamento, Jesus se refere à luz que essa grande coisa foi ocultada dos sábios e revelada aos pequenos, que seria aí
uma colocação dizendo: olha, os sábios estudaram tanto e não conseguiram me enxergar, não conseguiram enxergar Jesus. E agora os pequenininhos, que são analfabetos, pescadores, pessoas de pouca leitura, conseguem agora entender essa luz. Então essa é só uma colocação, tá? Entre a luz lá do princípio que Deus criou pelo judaísmo e a luz criada no princípio na visão cristã, ok? Existe essas duas colocações, ok, pessoal? Só para nós finalizar aqui, beleza? Que essa luz no futuro vai voltar quando vier Mashiach, né? Os cristãos acreditam que quando Jesus vier, essa luz vai voltar, tá, ok? Essa luz vai voltar, todo mundo vai conseguir viver dentro dessa luz, tá? Que é uma visão que os cristãos têm, beleza? E já no judaísmo, essa luz vai voltar na era messiânica, na época de Mashiach, que não é o Cristo, né? Que não é o Jesus, Yeshua dos cristãos, tá? Então temos essas duas divisões. Quando nós vamos falar de salvação, essas duas divisões, do judaísmo e do cristianismo, ok? E aí cada um tem a sua opinião, cada um aceita aquilo que acha melhor para vocês. Não estou aqui para pregar judaísmo nem cristianismo, nós estamos aqui para estudar as duas fontes. A escolha é sua. Eu fiz a minha escolha. Eu sou um Benoa, ok? Muito tempo eu fui um cristão, né? Vivi como cristão. E agora eu sou um Benoa. Mas cada um tem a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algum ponto para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa luz, né, dentro do cristianismo, nós podemos fazer um estudo só falando sobre Jesus e essa luz. Ou se você tem alguma preferência no judaísmo, nós podemos fazer um estudo que vai falar só da criação da luz, ou antes da luz. Uau, é bem pesado, pessoal. Tudo de bom, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você gostou, compartilha, deixa seu like, ele nos ajuda a crescer esse canal mais ainda, para trazer mais estudo para vocês. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, muito shalom a vocês.